Meus amados, meus queridos, como estão vocês ao redor do mundo? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Que maravilha todos vocês. Estamos aqui, ó, o João perturbando vocês mais uma vez. Que a glória e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua casa, ajudando vocês aí, carregando vocês, né? Meus amados, aqui está intercedendo por nós. Nosso Senhor está nos carregando, a todos vocês que são novos. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Aceite o seu Deus, amado. Ele está voltando, Ele está voltando. E você não precisa passar por todas as coisas que vai passar, a terra vai passar, amados. Conheça esse Deus que o Senhor tem, que você tem, que te criou, que tem criado sua casa no céu, que está te direcionando. Ele te ama grandemente, Ele já pôs a sementinha do amor em você, amado. Ele já pôs aquela sementinha de amor em você, para você amar o seu Deus. O homem foi amado, amado, foi criado para glorificar o Senhor. Olha só, Ele te ama, aceita Ele. A única coisa que você precisa fazer é no seu coração você falar: Pai, eu queria te conhecer, meu Deus. Você não precisa falar Pai, isso te deixa inconfortável, porque é no início do relacionamento. Falou: eu queria te conhecer, meu Deus. Já sabe, principalmente alguns que já tiveram experiências muito difíceis nas igrejas de Deus do mundo. Mas lembre-se bem, amados, a igreja de Deus não é Deus, tá? Tem o nome Igreja de Deus, mas não é necessariamente Deus em se dizer. Ele é muito diferente do que é pregado nas grande maioria, se não todos quase, do mundo sobre ele. Muito bem, amados, o que eu tenho para você hoje é muito interessante. É outra história aqui do Senhor. Esse sonho 625, olha só que maravilha. Os mistérios da Babilônia e as crianças desaparecidas. Você lembra quando eu... Desculpa, a garganta está um pouco... Vocês lembram quando eu falei aqui das crianças desaparecidas? Tem aí uns 2 anos. Aí sim, está na Bíblia também, as crianças antes da a idade de responsabilidade, eu acho que é assim que o Senhor fala, que a nossa irmã falou. Eu acredito que até os 12 anos de idade, elas serão levadas do mundo. Elas não vão passar pela grande tribulação. Elas simplesmente não vão passar pelas grandes tribulações. E elas serão todas tiradas da terra. Por quê? Porque toda criança pertence ao nosso Pai. Todas elas. Toda alma pertence a Ele. Todas as almas pertencem a Ele. Então elas serão de todas as crianças até quando a mulher está grávida, até os 12 anos de idade, vão ser todas levadas para o céu, para o próprio jardim do Deus Pai. Elas estarão protegidas, em grande alegria, brincando lá. E vai ser o trabalho do remanescente realmente andar aqui nessa terra e explicar para esses pais, principalmente aqueles que não conhecem Deus, que as crianças deles estão bem, estão muito, muito bem, até melhor do que eles. Entretanto, sim, vai haver aquela família, aquele pai que vai levantar a mão, e o Senhor já falou isso no vídeo passado, há muito tempo atrás, que vão amaldiçoar o Senhor, xingar Ele, porque as criancinhas foram levadas, tá? E é claro, isso vai acontecer. Parece que o homem, tudo é a respeito dele, né, amado? Realmente não cruza na mente do homem que toda alma criada pertence ao Senhor. Não, simplesmente não entra na cabeça dele. Meus filhos, os meus filhos que eles são primeiro filhos de Deus antes de mim, antes da minha e da minha esposa. E eu estou bem com isso, porque não interessa o que eu poder fazer para eles nessa terra. Nunca vai chegar aos pés das coisas boas que o Senhor vai fazer para eles. Nunca vai chegar. Eu vou estar bem com isso. Entretanto,
Meus filhos não foram ser levados. Meu filho já tem, vai fazer 24 anos aí daqui 3 dias. Minha filha tem 23, quer dizer, não vão ser eles. Mas é isso que vai ter que ser falado, né? Nós vamos tocar mais sobre isso. São 14 páginas, com certeza vai ser 2 vídeos. Novamente aos novos, desculpa gente, estou com... acho que estou querendo gripar aqui. Uma coisa, acordei agora, que são 11 horas. Aqui, aos novos, por favor, os mistériosdedeus.com. Vai aqui no História de Amor de Jesus, tá? As mensagens vão estar aqui para você ler no seu tempo, no seu celular. Tá? Aqui é 624. Você dá um clique, você pode ler aqui numa boa. Ou se você preferir inglês, você pode ir aqui também. Aí a seu dispositor. Disposição, né? A importância daqui é as palavras que o Senhor está ensinando a todos nós. Os mistérios da Babilônia, as crianças aparecidas, 625, a nossa irmã que começa, Pai, você é tão maravilhoso, você é glorioso em todas as suas obras, nenhum esquema do inimigo está além de seu conhecimento. Sim, o Senhor conhece todos eles. Não somente isso, o Senhor conhece antes que ele venha atacar você. Se você prestar atenção, você vai ter sinais sobre isso também. Nenhum acordo é feito em um lugar secreto. Contigo não há segredo que não seja conhecido por ti. Olha que maravilha, nosso Senhor. Parei o vídeo aqui para dar uma tossida, tomar água, mas não tem não. Parece que a garganta está assim mesmo, né? A gripe, não sei o que está vendo não, mas as palavras do Senhor vão ser faladas aqui. Amado, então, continuando aqui, eu vou andar aqui mais para baixo, como eu te falei, são 14 páginas, já vai dar 2 vídeos, mas você vê com o seu tempo, tá? Eu coloquei aqui, eu só marquei algumas coisas para falar para vocês, como eu sempre faço. E olha aqui, nossa irmã aqui, já aqui embaixo, começa a falar que, no entanto, quando o homem escolheu obedecer a Satanás, é uma escolha. Em vez de Deus, ele deixou o serviço de Deus e entrou na escravidão de Satanás. Há uma diferença, tá, amados? Há uma diferença em você fazer alguma coisa e essa coisa foi criada por Satanás, sem você saber, tá? A outra coisa totalmente diferente, você sabendo que é uma desobediência de Deus e você fazer assim mesmo, como foi o caso bem claro de Adão e Eva, né? Bem descrito, um comandamento de Deus bem descrito, e ela foi e fez, comeu aquela árvore, depois ele foi comer, quer dizer, isso foi bem claro, né? Bem claro, eles sabiam que não era para fazer e comiam. Já muitos de nós, às vezes não é certo, né? O Senhor já falou, nós fazemos as coisas, as arapucas que Satanás coloca em nossa vida, e ele tem milhares para descrever aqui. A gente vai e faz as coisas que ele põe aqui na nossa caminhada, e acaba fazendo essas coisas que Satanás nos deu, mas isso é diferente do que está sendo falado aqui, tá? Aqui está sendo falado, escolheu desobedecer, ou seja, você sabia que não era para fazer isso e fez, tá? Não é aquele caso de você fazer sem saber, tá? Continuando aqui então, ou fazer porque está enganado, né? É também ruim, é muito ruim, mas aqui está um pouco diferente do que ela está falando aqui. Como o homem é facilmente influenciado ou seduzido. Eu marquei aqui porque isso é tão verdade, né? A facilidade que Satanás tem para influenciar e seduzir o homem é simplesmente, como é que fala no Brasil? Um bolo, aqui no Brasil é pedaço de bolo, aí não faz sentido no Brasil, né? Aqui fala nos Estados Unidos isso. Mas é muito fácil. Além disso, ele ainda tem esse demônio que fica com as pessoas, criando aí relatórios às pessoas, o que as pessoas fazem, o que não faz, as coisas que elas podem ser tentadas. Completo. É muito fácil, realmente. E ela fala aqui, como o homem é facilmente influenciado, seduzido para o engano à parte de Deus, Satanás facilmente conquistou o homem. Satanás se tornou, eu achei isso tão verdadeiro, o Satanás se tornou o mestre da humanidade e o homem se tornou o servo de Satanás. É exatamente isso que é. Eu sei que muitos de vocês talvez não querem ouvir isso, mas é isso. Daí a razão quando o Senhor levanta os filhos dele decide
o Senhor tira o véu, eles veem essas coisas, eles dizem, não, eu não vou... Satanás vem em cima deles com grande raiva, né? Porque eles estão saindo do caminho de Satanás, mas isso é bem verdade. O mundo inteiro tem se tornado servo de Satanás. O homem então perdeu o domínio, o homem perdeu sua dádiva da terra que lhe foi dada por Deus, desde que este evento horrível aconteceu no jardim do Éden. O homem tornou-se prisioneiro e em cativeiro e escravidão do pecado. Verdadeiro demais isso, né? Ó Senhor, Tu estás sobre todas as coisas, nada pode comparar a Você. Bem verdadeiro isso. Aqui é a situação que estamos hoje. E entretanto, aqui aconteceu 6.000 anos atrás, né, amados? Praticamente. De acordo com os dados, 6.000 anos vai terminar agora em setembro, outubro. Na festa do Dia dos Pães Asmos, a festa santa. 6.000 anos acabarão. Então, isso aqui sendo falado aqui, começou há 6.000 anos atrás, está perto a acabar, vai estar perto a acabar o domínio que Satanás tem sobre o homem, está perto a ser destruído. Glória a Deus, né? Ela cita aqui Romanos 6,16, se eu ler tudo aqui vai dar umas 2 horas, por favor, leia no seu tempo, tá? Gênesis 1:28, está falando assim de fecundos, ela está aqui dando exemplo, Isaías 45:18, pois assim diz o Senhor que criou o céu e a terra, o próprio Deus formou a terra e a fez. Então ela deu aqui essas mensagens, e aqui ela continuando aqui mais para baixo, ela citou ainda Mateus 12:26 e 28, né, que o reino do mal foi estabelecido por Satanás, e isso aqui vai continuar. Ele é o Deus minúsculo dessa terra até o tempo dele acabar. O tempo dele está acabando. Agora, na fase, quando começar a era do reino, que vai começar depois que acabar o Shemitah, aqui em setembro, eu acredito, aqui o reino, então aqui os filhos de Deus vão entrar em ação e vai colocar vai parar o plano do maligno enquanto eles estiverem andando essa terra. E eu acredito, depois de 3 anos, o Senhor levar eles, aí essa terra vai ser entregue por Satanás totalmente por 3 anos. E aí, aqui a maioria dos subsons da nossa irmã aqui é baseado na grande tribulação, ou seja, quando Satanás tiver controle total aqui dado por Deus. A igreja de Deus não está aqui, todos aqueles que amam Deus não estão aqui. E vai ser dado, e vai ser horrível. Vocês estão vendo aqui, né, os subsons, como é que é, né? É horrível, horrível. Ele vai tirar tudo que é de prazer do homem, tudo. Carne, tudo. Vai ser um escravo, realmente. No final, se você ainda vão forçar você a negar Jesus Cristo. E se você não negar, você vai perder a cabeça. Mas é por perder a cabeça que você vai conquistar. Você vai receber a vida eterna com o Senhor. Mas vai te custar isso na grande tribulação. Como também está escrito. Então aqui o primeiro subsonho dela, um jogo de dominação global. Então é interessante isso aqui. Eu queria marcar isso aqui para vocês, que o mundo de hoje está todo mundo visando a Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia. E ela viu um mapa diferente, que era de hoje, enquanto ela estava sentada e olhando para as tropas no quadro. Ela viu um país enorme, rotulado. Ucrânia era desproporcionalmente enorme e maior do que o resto da Europa. Quer dizer, de repente aqui a Rússia vai continuar a luta entrando na Europa também. Não sei, isso aqui é profecia, que foi o que ela viu. E ela falou mais, levantei-me da mesa e fui beber água. Quando voltei, o quadro havia se expandido. A China havia se expandido e estava conquistando o globo inteiro. O globo inteiro recebeu uma mensagem. O Steve Bannon, né, ele tem uns contatos no Pentágono. Eles receberam a mensagem hoje, ontem da China, aqui nós somos em agosto, dia 6, que a China passou uma mensagem para o Pentágono, ou para a Casa Branca aqui nos Estados Unidos, dizendo que eles vão invadir Taiwan em novembro, e para os Estados Unidos tomar muito cuidado na decisão deles.
Não sei se é verdade ou não, mas aqui eu estou falando para você, realmente está batendo com isso aqui. A China tem comprado terras em todo o mundo e está dominando o mundo inteiro. E aqui ela viu isso aqui, ela conquistando o globo inteiro. E isso aconteceu enquanto o mundo concentrava a sua atenção na Ucrânia. Né? Eles estão debaixo do pano, conquistando através de corrupção, comprando terras, etc, etc, etc. Aqui nos Estados Unidos o pessoal já acordou, até mesmo como é que se fala, advogado-geral da União, todo mundo já sabe as coisas que ela tem feitas, muita coisa a China tem feita para conquistar esse país, como também o resto do mundo. Aqui está essa profissão ainda para acontecer. É claro, isso vai acontecer quando os filhos de Deus não estiverem mais aqui na terra, isso vai acontecer na grande tribulação, tá? Continuando aqui, então ela teve outro sonho, matando as fazendas em menos de 2 anos, as fazendas agora sendo destruídas, tudo, como eu te falei, tudo parte desse plano que está vindo, e você pode ler aqui como as fazendas foram destruídas e tiradas dos fazendeiros, e para não tirar nada, estão querendo tirar as fazendas, tudo que dá comida, alimentação ao povo, isso está acontecendo. Aqui mesmo eu vi um artigo ontem, de milhares e centenas de milhares de alqueires no meio dos Estados Unidos que foram comprados dos fazendeiros e desmatados, pararam de plantar nesses alqueires. Tá? Isso pouco a pouco está acontecendo e ela já deu várias mensagens, o Senhor já deu sobre as fazendas parando de fazer plantação e parando de criar gado, né? Isso está acontecendo, isso vai acontecer na grande tribulação. Daqui eu falo para vocês, amados. Tá? Se você conhece o seu Deus, você não precisa passar por isso, você e sua família. A voz está continuando, isso é bom, né? Importante falar. O subsonho dela, o Senhor protege nossa casa no campo, novamente maravilhosa. Aqui são aqueles que vão vir a confiar no Senhor nesse momento trágico. E ele vai ajudar as pessoas realmente que confiam nele. E aqui ela tinha, nesse pedacinho, ela tinha 2 vacas, 1 galo, 2 galinhas, 2 porcos e 2 ovelhas. E o Senhor as protegeu disso, porque todo mundo, esse novo governo que está vindo global, vai tirar isso de todo mundo. Realmente eles vão parar com essas fazendas. E um dos sentidos que eu vi aqui, ela escreveu aqui, ó. Ela escreveu aqui o sentido porque eles também querem fazer isso. Isso ocorreu porque ninguém mais tinha permissão para manter animais agrícolas, quer dizer, ninguém pode ter animais agrícolas mais nesse mundo. Era raro que alguém nos verificasse, pois nós não tínhamos vizinhos. Quase todos partiram para as vilas e cidades. É isso exatamente que o maligno quer, tirar todo mundo do campo, jogar todo mundo na cidade, porque lá eles controlam melhor. Né? Mas aqui, nesse caso, raríssimo, da nossa irmã, ela representando aqui uma família, né, uma família que confiava no Senhor, e o Senhor tomou conta dessa família. Apesar dos vizinhos todos terem ido para a cidade, ela ficou tranquilamente com seus animais escondidos aqui, né, seguindo a vida dela. E maravilha, então, o Senhor nunca vai abandonar aqueles que confiam nele, nunca. Isso nunca aconteceu, isso não acontece agora, e jamais, por toda a eternidade, vai acontecer. Simplesmente porque ele é maior do que tudo isso. Ó. Continuando, ela teve aqui agora um subsonho 4. Aqui é a razão que chegou a ser 14 páginas, né? Milhões de crianças chegando ao céu. Olha que maravilha. Então eu vou ler aqui, eu vi milhões de crianças chegando no céu. Eles foram recebidos por familiares e anjos. Eu vi uma grande festa lá. Durante a cerimônia, todas as crianças deram as mãos juntas diante do teu trono, no teu altar. As crianças estavam orando por seus pais. Sim, se existe um lugar bom para se orar, se bem que orar é bom em qualquer lugar, né? Mas orando aqui dentro do trono de Deus, olha só. E há santos que oram para nós, eu espero realmente, e eu acredito que há santos que estão orando para mim e minha família. Assim como tem para o Senhor, eu acredito que sim. Que há pessoas, né, amados? Há pessoas que o Senhor tem dado esse espírito para eles, de guerreiros, de oradores, que as coisas que queimam o coração deles, é realmente orar para as outras pessoas. Que maravilha, né? Pessoas assim.
simplesmente oram para pessoas que nem conhecem, porque é isso que motiva eles, né? É isso que motiva, é isso que dá aquela sensação boa neles. Glória a Deus por isso, né? O Pai tem feito isso, né? O Pai tem criado e dado a essas pessoas esses dons, né? Maravilha. Então, ela está falando que enquanto meus sonhos eram terríveis, a minha visão era linda. Por favor, nos ajude, Pai, porque você me mostrou tantas crianças chegando ao céu. Grande mistério. Grande mistério que o Senhor tem aqui, as criancinhas indo, Ele levar as crianças para o céu. Então aqui está o nosso Senhor Jesus, Erim, ele fala aqui, suba aos novos. Então, aqui quando o Senhor começa a ter interação com a nossa irmã Erim, e eu geralmente, aos novos, eu geralmente leio o que o Senhor fala, porque esse é o propósito, e sempre foi o propósito desse canal, desse site que é dele, né? Da mesma maneira que ele falou recentemente, né, que ele guia a caneta da minha irmã, da nossa irmã Erim, desculpa, para escrever as palavras dele. Eu acredito que ele também guia essa boca do João, assim como também de todas aquelas pessoas que falam a palavra dele. Assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você. O meu plano é salvar e não perder. Há um grande engano ocorrendo agora. Você pode rastrear o movimento do inimigo ouvindo a conversa dos tolos. Uma guerra mundial está ocorrendo sem que as pessoas saibam que já estão em guerra. É mesmo, amados? Eu moro aqui nos Estados Unidos e essas guerras, você vê que nada está acontecendo. Entretanto, você vê no jornal aqui, cada vez mais a OTAN pisando no pé do presidente da Rússia e vice-versa. Você sabe que coisa horrível está acontecendo nos bastidores? A guerra já começou mesmo, como o senhor falou aqui. Isso, mas o americano não saca não, tá, mano? Eu moro aqui, não saca não. Os Estados Unidos sempre viveu nesse ar glorioso e poderoso, né? É muito difícil saber que alguém pode machucar os Estados Unidos, é muito difícil, né? Mas é exatamente o que está acontecendo. O senhor fala, isso ocorre porque é uma guerra diferente de qualquer outra antes. Isso ocorre porque as guerras nos campos de batalhas não são populares. Quer dizer, as guerras no campo de batalha não é popular. Então o pessoal faz guerra de todas as coisas, de vender, de comprar, de tudo, gás, cortando gás um do outro, aquele negócio todo, né? O senhor continua. Agora a guerra que está sendo travada no palco, agora, e ele mencionou a Rússia invadindo a Ucrânia, destina-se a distrair o mundo dos objetivos ocultos do inimigo para remover a maioria da população por vários metros. Então aqui está, enquanto as pessoas estão olhando aqui para a guerra da Rússia contra a China, contra a Ucrânia e vice-versa, nos bastidores, olha só, o inimigo está tramando destruir o globo, a população do globo. O senhor continua, esta guerra é um jogo de tabuleiro para o mundo investir, no entanto, e de fato se destina a levar os Estados Unidos à falência e mergulhá-los no desespero. Está acontecendo devagarzinho, amados. Os Estados Unidos está falindo. Continuando, o Canadá também estará em breve com grandes problemas e um país maligno oferecerá ajuda. Qual será que pode ser, hein? Acho que é a China, né? Enquanto isso, as pessoas terão dinheiro, propriedades, alimentos e medicamentos confiscados. Irmãos se voltarão contra irmãos e os entregarão para serem mortos. Vai chegar, né? Na Bíblia está escrito sobre isso. Um voltando-se contra o outro. Esse irmão contra irmão pode ser também ela não deixa, da própria igreja dele, tá? A própria igreja dele. Igreja de Deus, né? A gente fala, né? Aqui a nossa irmã fala, por favor, não, por favor. Ela é uma excelente intercessora para o mundo. A eletricidade vai ser cortada, tudo vai ser cortado. O Senhor fala, o inimigo tem planos grandiosos, eles também têm planos de continuar sem eleição justas. Aqui o Trump está querendo voltar ao poder, né? E é isso mesmo. Vocês sabem quem que são, o senhor né? Posso falar o nome dele assim. Vai querer continuar no poder, os democratas, né?
continuando aqui, o Senhor fala, não entre em pânico, não tenha medo. Eu tenho um grande plano. Glória a Deus, o nosso Deus está acima de todas as coisas. O inimigo tem levado o mundo para a inatividade. Espiritualmente, as pessoas não me procuram mais para orientação durante problemas. É a pior coisa que você faz, amados. Você cair em problema e não procurar o Senhor. Nós como seres humanos, temos esse sentimento de nós. Eu consigo resolver isso eu mesmo. Não é isso? A pior coisa que você pode fazer, tá? É não procurar o Senhor. E aqui o Senhor continua. Eles não são mais movidos pela minha igreja porque estão passando fome e não são mais alimentados lá. Aqui está o problema. Quando ele fala minha igreja, é o nome Igreja de Deus, né, amados? Ou é Assembleia de Deus e há outros nomes e etc, etc, etc. O Senhor fala claramente, ele expõe claramente a igreja dele, porque o mundo não conhece ele. Então, o que ele tem falado aqui várias vezes, que há aquelas pessoas que têm sede, mas eles vão para a igreja dele e não conseguem ser alimentados e saem. E saem, sabe? Ele já deu exemplos aqui, e eu sei que eu já sabia que eu era assim também, né? Esse serviço de 2 horas, você começa a olhar no relógio, nossa, né? O cara tá lá falando, o pastor tá lá falando, e eu sei lá, nossa, ainda tem mais 20 minutos para isso acabar. O Senhor mencionou isso aqui também, né? Não há alimento nenhum para aqueles que estão procurando o Senhor. Nada. Nada, apesar dele estar lendo, apesar dos pastores estar lendo as palavras do Senhor, as Escrituras, lendo, não está matando a sede dos que estão procurando o Senhor. É triste isso, né? Quer dizer, das próprias palavras de Deus não estão sendo faladas da maneira que está sendo proveitosa para aqueles que querem conhecer o Senhor. Ó, que triste. O Senhor fala mais sobre isso. Isso não são minhas palavras não, tá, amado? A palavra do Senhor, do Deus, do nosso Deus aqui, tá? Eles não são movidos pela igreja porque estão passando fome e não são mais alimentados lá. É exatamente isso. Ele está repetindo mensagem que ele já deu anteriormente. O Senhor continua. Eles estão com sede, mas não recebem água viva lá. Aqui está. Isto é porque eu tenho sido removido do meio deles. O inimigo tem enviado drogas, tecnologia, outras formas de autogratificação para desarmar o meu povo e mergulhar-o na escuridão. Quer dizer, o inimigo, dentro da igreja de Deus, tem usado tantos tipos de métodos, isso, aquilo, outro, que as pessoas vão lá para o serviço, vão lá para sentar lá, para ouvir a palavra do Senhor, e não ouvem nada. A água viva é o Senhor. A água viva é o Senhor, não recebem água viva, quer dizer, eles não venham a aproximar do Senhor. Ou seja, eles perderam 2 horas sentados lá, né? As palavras são lidas e não satisfazem os pedidos. Olha que triste isso. E eu sei que eu posso falar aqui até o final dos tempos e realmente aí esse pastor que está fazendo isso não vai entender. Um dia vai, né? Mas não vai entender. Ele pergunta, né? Mas o que tem de errado? O que tem de errado nas palavras? Eu leio as palavras e não serve para o perdido. É isso que o Senhor está falando aqui das próprias palavras dele. E as pessoas saem, né? Elas saem, umas ficam um tempo, saem. O Senhor continua aqui dizendo, aqui ela falou das leis durante a paralisação. Ela falou, existem algumas igrejas que já não foram silenciadas, Senhor, como você pode culpar todas as pessoas, pois a maioria só fez o que lhes foi dito e recebeu as leis durante as paralisações. O Senhor fala aqui, bem, a democracia morreu na escuridão e foi reiniciada. Nova liderança tomou conta do mundo, pessoas em todas as posições de poder foram compradas, especialmente nos governos do mundo, e isso foi feito para que ninguém se opusesse a essas aquisições. O Senhor fala aqui, aqueles que tentaram falar de seus planos malignos foram rapidamente dispensados. Então o Senhor aqui está falando das pessoas que estão sendo silenciadas, a gente vê elas aqui, elas falam coisas que são silenciadas, geralmente por vergonha. O objetivo deles é que todos com ouvidos possam ouvir o que eles ouvissem. Então aqui o Senhor está explicando que há esse movimento que está acontecendo hoje. Se você falar contra o governo, qualquer outra coisa, você vai ser silenciado. Continuando aqui, o Senhor fala,
Ainda assim, eles não foram tímidos para delinear seus objetivos. Então, as pessoas falam, eles lhe disseram que queriam. Olha só aqui então, eu vou fazer o resumo. E eu vou ler, tá? Eu vou ler isso aqui, o Senhor está falando o que vai acontecer aqui, o que esse governo maligno que está subindo vai fazer com toda a terra. Eliminar toda a carne, reduzir a população, tirar o óleo ou o combustível, tirar a propriedade particular da terra, tirar a propriedade de veículo particular, tudo para ser a base de plantas, tirar laticínio e tirar a carne. Isso aqui é que o governo quer fazer, mano. Tirar toda a carne, tirar combustível, população, tirar tudo que é propriedade que você tem propriedade, de casa, de carro, tirar tudo. E continua. Abrir as fronteiras, não haver filhos. Já está tendo já reclamação de muitas pessoas que ficaram, como é que é aquela palavra? Eu esqueci, que não conseguem ter filhos mais, tá? Então, tem um falando aí. Os idosos foram removidos, alegando que drenam recursos valiosos, mas oferecem pouco à sociedade. Aqui o João vai embora nessa. A Bíblia foi banida e removida por ser odiosa. Tirar as suas armas. Cristãos sejam rotulados como odiosos. O direito legal de ter filhos mortos, mesmo no nascimento. O direito legal de matar, aborto, né? É triste isso, realmente. O país não tem voz na criação de seus filhos. Castrações em massa e mutilações de crianças. Olha que terrível que está chegando, amados. Olha só, amados, vocês não precisam passar por isso. A vocês que não conhecem o Senhor. Conhece o Senhor? Dedica o teu... Tenta conhecer Ele. Pede a Ele para conhecer Ele. Você e sua família não precisa passar por isso, amados. Continua aqui. Erim, este, diz o Senhor, este é o grande último empurrão do inimigo para contaminar e destruir o quê? A minha criação. O medo manteve as pessoas em silêncio. E aquela nossa irmã, isso é assustador. Se falarmos, somos destruídos, o Senhor fala aqui, não enfrente o inimigo até que eu lhe diga que é a hora. Vai chegar a hora que o Senhor vai levantar o seu exército. E aí as coisas mudarão. Continuando, o Senhor fala, apesar de não ser a hora agora, será em breve, diz o Senhor. Você saberá quando for a hora certa. Quando chegar a hora do meu exército marchar, haverá muito o que fazer. Glória a Deus, esse maravilhoso plano que o Senhor tem de reverter essa onda maligna, né? Vai ser um grande prazer, amados, para todos vocês que foram selecionados pelo Senhor para trazer o reino de Deus aqui na terra. Olha, vocês, vai ser uma grande alegria para vocês, tá? Não há dúvida. O Senhor fala aqui, então descanse, alegres, porque o Deus de toda a criação está com você e em tudo o que você faz. Isso é você aí, amados. E eles terminam aqui. Ela fala, eu te amo, Senhor. Ele fala, eu te amo. Erim. Aqui é a carta dela. Minha voz parece que está segurando. Isso é bom, desculpa por isso, tá? Dia 31 de julho. Então, aqui nossa irmã fala, você é misterioso. Isso aqui é uma outra. Ela colocou 4 cartas numa só, por isso ficou bem grande. Você é misterioso e maravilhoso em maravilhas. Suas obras são grandes e poderosas. Nenhum líder mundial pode estar à sua altura. É a que ela sempre dá ao Senhor crédito, sempre dá louvor ao Senhor. Que deve ser, né, o subsonho 5 aqui. A igreja morta e o bebê morto. Então, ela estava aqui participando de uma grande igreja batista do sul. Ela poderia dizer que era muito antiga, embora eu nunca tenha visto um santuário. Havia uma escada muito larga que levava ao santuário principal de um saguão. Continuando aqui mais para frente, é interessante aqui nessa igreja aqui, tinha essa mulher com essa criança. Eu só vou resumir aqui a história. E essa mulher, ela é de Dinka, ela era da África, ela é uma oradora convidada e missionária. Essa mulher é missionária, ela foi convidada para
falar nessa igreja, e a nossa irmã estava lá também, mas olha só o que houve lá, olha só o que... ela era bem alta, tinha boas estaturas, e continuando aqui mais para frente, as pombas foram lá, Espírito Santo, as pombas não estavam mais lá, pois foram com o Espírito Santo. Sim, a criança que estava com ela, enquanto ela subia aí a escada da igreja, a criança saiu e caiu e morreu. Olha só, teve um acidente que caiu dos braços dela e acabou morrendo. E aqui ela viu umas pombas também saindo da igreja, e ela acredita que estava com o espírito da criança. Interessante que então um congregante, uma pessoa congregante lá, mesmo sendo um evento trágico, ela tem muitos filhos e pode ter mais. Aqui é o papo das pessoas que sentam nas igrejas, tá, amados? Eu sei que eu também sou culpado disso, a quem não é, né? Você vai na igreja, muitas vezes chega lá e estão falando, minha casa custa tanto, a minha custa tanto, etc. Então, essas coisas, é uma tragédia realmente. Aqui está a tragédia de uns que sentam na igreja falando, o filho dela morreu, mas ela tem mais. Olha só que ponto, que conversa, tipo de conversa. Eu nunca conheci ninguém assim na igreja do Senhor, a que eu participava, né? Mas tem, né? E essa pessoa fala, ela tem mais filho, então eu não vou ficar estressado com mais nenhuma coisa. Quer dizer, acabou, não tinha sentimento nenhuma mais nessa pessoa que ia para a igreja de Deus. E é claro, a nossa irmã ficou com muita raiva que ninguém veio ajudar a mulher ou seu bebê agora morto. Ninguém veio ajudar a mulher e o bebê morto. Isso dentro da igreja, que ela falou, Batista do Sul, lá. Os paramédicos finalmente chegaram e removeram o corpo. Tudo isso foi então descartado como um acidente infeliz. Olha só. Então, aqui ela estava falando, o Senhor então brotou em mim e me chamou para consolar a mulher com a palavra. O Senhor vai fazer isso com você, vai levar você a fazer essas coisas. Quando eu estava prestes a ir até ela para fazer isso, um diácono correu para me impedir. E o diácono, seus demônios, obviamente, o avisaram sobre o que eu estava prestes a fazer. Então, aqui está um diácono na igreja de Deus, cheio de demônios, e os demônios aqui correu para o diácono. Olha só o que o diácono vai fazer, querendo impedir a nossa irmã de consolar essa mulher que acabou de perder o filho. O diácono, então, eu queria falar isso aqui para vocês, tá, mas se você é novo, isso não significa que é todos os diáconos, tá? Isso aqui é um exemplo aqui dessa igreja, ou vamos dizer assim, talvez seja até um estado bem grande das igrejas de Deus hoje, tá? Que estão longe do Senhor, que não pregam água viva, mas não significa que é todos, tá? Então, muito cuidado no seu julgamento, tá? Eu mesmo conheço uns diáconos que não é nem perto desses aqui, escrito aqui, desse aqui, tá? Então, eu queria falar isso aqui rapidinho, só para os novos, né? Os novos não pensar que todos são assim. Não, não é verdade, tá? Isso aqui é o exemplo de uma igreja de Deus, do Senhor. Você não deve falar, você deve ser examinado, que é o diácono falando para ela, e sua vida examinada, quer dizer, a nossa irmã não podia falar nada, ela tinha de ser examinada. Já tentaram fazer isso aqui comigo também, o processo leva vários meses, e é uma mulher, uma mulher nunca é aprovada. Você mulher, o que vocês acham disso aí? A mulher Dinka sabia que o Senhor tinha uma palavra para ela, vinda de mim, e ela falou, por favor, deixa ela falar, eu quero ouvir do Senhor. Quer dizer, ela sentiu que a nossa irmã ia falar do Senhor para ela. Então aqui está, tem esse negócio, né? O mundo tem esse negócio de, vamos sentar numa mesa, deixa eu deixar em inglês aqui, vamos sentar numa mesa e ver o que você tem para falar, né? Vamos ver se vai ser aprovado pela mesa da diretoria. Quer dizer, se você vem falar uma coisa nova de Deus, nunca que eles vão aprovar, né? Mas continuando aqui, é o que ele quer aqui fazer com a nossa irmã Erin, e é claro, ela não vai fazer isso de jeito nenhum, né? Então deixa eu ver aqui, então a mulher pede falar em nome de Deus, o diácono fala, sinto muito, mas não é qualquer um que pode falar em nome de Deus. Olha só, o diácono fala então para a nossa irmã Erin, não, ela fala para essa mulher, né, que perdeu o filho, não é todo mundo que pode falar no nome de Deus. Olha só, isso não é ficção científica não, viu, amados? Isso acontece realmente. Aqui está escrito,
Isso acontece realmente. Percebendo que não estava sendo razoável, ele reuniu vários diáconos e suas esposas. Eles então os levou, eu e a mulher de Inca, para uma sala de conferência. Olha só. Então aqui, ó, amados, levem em consideração que isso aqui é dentro da igreja de Deus, tá? Então aqui os diáconos reunindo com os diáconos, com a esposa, tudo para fazer, para parar a irmã de falar as mensagens de Deus. O diácono aqui fala então, olha, esta é uma situação confusa, lamentamos seu acidente e sua incapacidade de controlar seu filho. Aqui está um acordo em nome da diretoria da igreja. É claro que tiramos alguns fundos deste acordo para pagar os reparos e a limpeza do nosso carpete do acidente. Quanto ao seu horário de fala, não se preocupe, pois já encontramos outra pessoa para falar. Então aqui o diácono fala. Em nome da diretoria da igreja de Deus, né? A gente tirou um dinheiro aqui, tá? Mas o dinheiro, antes de dar o seu dinheiro, eu vou limpar, a gente vai limpar tudo aqui que seu filho morreu lá, deve ter sangue no carpete, nós vamos lavar o carpete nós vamos limpar tudo isso e vamos subtrair desse dinheirinho que você recebeu aqui. E a pessoa, a nossa irmã que era para falar, não vai falar, que nós achamos um outro para falar. Olha só. Isso acontece, amado. E me levantei ainda mais desgostosa, eu acho que aqui seria no singular, na feminina, né? E me levantei ainda, mais, eu acho que aqui seria até tristeza, uma palavra melhor, né? Tem que olhar em inglês, vou olhar aqui depois, mas é isso aqui. O diácono imediatamente se dirigiu a mim, o diácono falando com uma voz elevada, Senhora, por favor, sente-se. E ela falou, calma, não, Deus contou os dias desta igreja, pois ele não é bem-vindo aqui. A igreja de Deus não recebe o próprio Deus. Você passará, ela diz, a ela um cheque para o dobro do acordo. Se não o fizer, Deus considerará a cada um de vocês o dobro da calamidade. Então, nossa irmã aqui está dando a mensagem direta, então, aqui para a igreja, né? Continuando aqui nessa conversa. Eu vou continuar aqui, senão você não vai pegar, né? No entanto, estes são muitos grandes, pois claramente você não conhece o Senhor, nem o busca, a irmã fala para o diácono. Ela virou então para a mulher e ela falou, agora você não deve se preocupar com seu filho. E a mulher interrompendo, o nome do meu bebê é Lona. Olha só que lindo. E ela fala, ela disse isso com naturalidade, certamente não como uma mãe que estava de luto pela recente perda do seu bebê. Ela continuou, ele era indisciplinado e exigente, não era como meus outros filhos. Ele parecia feliz e bem de dia, no entanto, à noite ele era mau e seguia seus próprios caminhos, porque todos o amavam, ninguém via o que ele fazia em casa. Orei para o Senhor o curasse e tivesse misericórdia de mim. E ela falou, Baby Lon, ela sim, sua língua era indisciplinada e seu comportamento confuso. Interessante, perdeu o filho, falando naturalmente desse filho dela. Enquanto estou triste por perder meu filho, Deus me garantiu que Baby Lon teria um propósito e que ele levaria ele para casa. Ele também me garantiu que eu o veria transformado e entregue à perfeição de Deus. Olha que lindo isso, né? O Senhor, então, tinha um plano aqui, tinha um plano para ela e falou para ela que ele seria transformado. Agora vem o diácono novamente. Nós não falamos isso assim aqui. Uma criança está morta aqui. Há manchas de sangue no nosso carpete previamente limpo. E a mulher, ignorando o diácono, você ainda tem uma palavra para mim? Olhou para a irmã Erim. E ela dirigiu para o diácono, falou, por favor, prepare aquele cheque de compensação. E no valor dirigido, e eu estarei a caminho, eu preciso ir às compras depois. O diácono ficou zangado. Eu estava indo para o Walmart, o estranho era que o Walmart fica do lado da igreja. E aqui é interessante, mas essa conversa vai ficar interessante. Eu acho que quando andar mais rápido, aqui já acaba. E aqui ela falou, Deus respondeu às orações, Ele o abençoará por seu grande sacrifício e além da necessidade de confiar nele. Vá para casa e construa sua igreja. Isso aqui falando para ela, né?
Deus falou para ela, vá para a sua casa e construa a sua própria igreja, enquanto ele a abençoará, você deve deixar este lugar, pois o favor de Deus foi removido daqui, obviamente, né? Só pela conversa, o diácono e tudo mais. Interessante, o Senhor falou para ela, vá para a sua casa e construa a sua igreja. Quer dizer, a igreja é o quê? É um lugar onde as pessoas têm a mesma fé e adoram o Senhor. É só o que é, né, amados? Achei tão lindo isso aqui. A igreja, antigamente, as igrejas eram tudo nas casas dos irmãos, né? Ela me abraçou assim que o diácono me entregou o revisado, e o diácono olhou para ela e falou, não tão rápido, você, Jezabel. O diácono chamou ela de Jezabel. Aqui ela fala, eu não pertenço aqui enquanto você é a igreja cheia de riqueza e comércio. E ela viu a decadência. Ela, continuando aqui, ela fala, quando você lê as palavras de Deus do púlpito, o sermão está em suporte de vida. O Espírito de Deus, seu Espírito Santo, não está vivendo e respirando aqui. Não há batimentos cardíacos e nem pulso. Mude ou seja mudado por Deus. Claramente o que ela falou é o seguinte, e eu queria falado, que toda vez que a palavra do Senhor é lida nesse púlpito dessa igreja, não valia nada, o Espírito Santo não estava na palavra. O diácono ficou furioso, queria atacar ela, ela desceu a escada, e toda a operação então ela percebeu que estava com domínio estrangeiro, então isso aqui deve ser na grande tribulação. Muito bem, achei muito interessante esse sonho, e ela teve um outro subsonho também. O dragão agita as terras e os mares. Ela viu um grande mapa, ela viu uma grande serpente com muitas cabeças nadando nas águas do mundo. Eu vi como um redemoinho nas muitas águas que o dragão havia agitado. Aqui está o dragão. Interessante, hoje parece aquelas histórias, né? O Senhor revelando tudo isso pelos subsonhos. Isso aqui é o dragão, então, e o dragão aqui, então, em todos os lugares em que o dragão nadava, nos mares, em todos os lugares que o dragão agitava os terrenos, agora a propriedade do dragão. Olha só, o dragão, a coisa vai tomar conta do globo, a China, amados, do globo. Então aqui terminou essa visão dela, e ela continuando falando aqui, eu vou chegar até onde o Senhor começa a falar, aqui está, e o Senhor começa a falar aqui com o nosso irmão Erim. Assim diz o Senhor, eu espero que não está muito longo, vai ser uns vídeos diferentes, vai ser já tem 47 minutos. Assim diz o Senhor, então o Senhor que fala mais uma vez com ela, Erim, eu estou aqui, eu estou com você. Lembre-se que eu vejo todas as coisas, aqui o Senhor começa falando isso. Lembre-se de que eu conheço os planos elevados dos ímpios, grande parte de sua maldade não está mais em segredo. O espírito de Nimrod está vivo hoje. Embora ainda existem muitas línguas, elas estão convergindo em uma só. Eles até construíram uma torre moderna à imagem de Babel para o seu governo. Eu acredito que na Europa é isso. Isso foi há 22 anos. Há 22 anos, eles também criaram uma mulher montada na besta com chifres. O Senhor fala, eles não têm ideia de que este é o prenúncio à vista de todos. Que eles estão fazendo essas coisas, eles nem sabem que esse é o plano do inimigo, né? O Senhor fala, ela fala, ao Senhor, a Babilônia misteriosa e a Torre de Babel, em oposição aos Estados Unidos, o Senhor diz, isto é ainda um mistério. O Senhor fala, no entanto, não olhe para os governos como você os tenha conhecido uma vez, pois todos eles têm sido enfraquecidos à medida que o sistema único tem começado a se erguer. Quer dizer, está subindo essa nova ordem mundial, está tomando conta com menos governos, tudo, né? Vocês devem orar para o seu governo, amado. Continuando aqui, o Senhor fala, agora você pode ver as palavras como faladas em Daniel e em Apocalipse. Eu vou marcar aqui assim. Há duas mulheres mencionadas no Apocalipse. Uma mulher é má e representa a idolatria, e a besta da terra, essa mulher é vil, usa roupas caras e possui grandes riquezas terrenas. Ela exibe abertamente para todos. A outra mulher representa a minha noiva. Glória a Deus, né? E o Senhor fala aqui, quando João recebeu esta visão, a mulher viu, a mulher má,
estava vestindo um pano roxo. Naqueles dias o tecido roxo tinha o maior valor. Isso ocorre porque a cor de um pesado manto de púrpura precisa do corante extraído de vários e milhares de caracóis marinhos em Tirã. Esta era uma exibição excessiva de riqueza naquela época. O Senhor continua, agora onde você ouviu riqueza com essa em exibição hoje? E a nossa irmã fala aqui, Senhor, isso é um mistério porque eu pensei que os Estados Unidos era a Babilônia misteriosa. Então pensei que talvez a cidade de Nova York fosse um candidato mais específico. Então, aquela falando isso, no entanto, agora vejo que os Estados Unidos caindo, invadido por estrangeiros, vendidos e satisfeitos, isso não parece ser encaixar tanto. Em essência, eu continuo mudando de ideia e não tenho mais a mente fixa em ninguém em particular, falando então dessa Babilônia misteriosa. Há outros candidatos para mim, além dos Estados Unidos, agora, incluindo a Europa, a ONU, Dubai, ela que parou aqui agora. Eu acredito que os Estados Unidos sim é a Babilônia. Eu acho que já foi falado pelo Senhor. Mas aqui é a resposta do Senhor sobre isso. Assim diz o Senhor, bem-arim, o tempo dirá. O Senhor maravilhoso, né? Fica calmo aí. Você vai ver dos seus próprios olhos. O Senhor continua. Só porque as notícias dão relatórios ruins ou a televisão exibe riqueza visível excessiva, isso não significa que isso seja preciso. O Senhor continua. Novamente, isso é apenas mais um engano. Quanto à Babilônia misteriosa, refere-se a uma cidade que não existia quando a palavra de Deus foi escrita. Olha só, bem claro isso, né? O Senhor fala aqui, se fosse Roma com suas 7 colinas, então não haveria mistério. Se fosse a Alemanha, não haveria mistério, pois eram os assírios, os germânicos. O Senhor continua. Lembre-se de que uma vez eu lhe disse, anos atrás, que à medida que esses eventos se aproximarem e se desenrolarem, diante de seus olhos, você começaria a ver as visões dos profetas tomando forma no que você vê agora. Quer dizer, todos nós vamos ver isso, amado. Todos nós vamos ver as coisas. E vai ser até maravilhoso, né? Ver as coisas desenvolvendo das próprias palavras dos profetas. Vai ser lindo isso, né? Já está acontecendo, né? A gente vai ver isso mais claramente, eu acredito. Há menos mistério agora do que havia há 20 anos atrás. Se você voltasse 20 anos, ou mesmo 200 anos, ou até mesmo 2000 anos, você poderia ver tudo o que Deus tem feito aqui para cumprir as palavras dos profetas. Hoje é mais claro para a gente do que foi naquela época, né, amados? Basta pensar, diz o Senhor, em como é difícil descrever coisas ainda não concedidas. Ainda assim, diz o Senhor, e pela fé meus escribas escrevem com caneta em papel e os guardaram em potes, selando as tampas e escondendo-as em cavernas escuras, tudo para mais tarde provar que a minha palavra é a verdade. Olha que lindo o Senhor fala isso. Os escribas, os profetas escreveram tudo isso que o Senhor falou há 2000 anos atrás. Eles não tinham a mínima ideia o que era. Escreveram, selaram, guardaram e agora está aqui à disposição para nós. Obrigado, Senhor. Continuando aqui, o Senhor fala, agora mesmo você está experimentando as dores do grande encerramento de Deus. Glória a Deus e aleluia, amados. Glória a Deus e aleluia. Os planos que o maligno começou há 6.000 anos atrás, os planos do maligno de destruir, de fazer isso tudo para a humanidade, está chegando a um fim. Deus vai pôr um ponto final nessa história, está chegando ao fim. Glória a Deus, o Senhor tem esse plano maravilhoso, né? Isso não ia continuar por toda a eternidade. Está chegando ao fim. O Senhor continua, quanto à liderança de hoje, eles têm grandes planos para destruir a maioria da população, foi falado aqui. Eles sentem a necessidade de estar no controle. Eles rotulam essa redução como urgente. Eles estão avançando porque acham que as pessoas são estúpidas. Olha, o seu governo acha que você é estúpido, então está jogando isso tudo em cima de vocês.
No entanto, eles não são, vocês não são estúpidos, diz o Senhor. Se ao menos as pessoas tivessem se desviado de suas ambições perversas em direção ao seu Criador, o Criador do céu e da terra, eu teria então me virado para curá-los. O Senhor está falando aqui, se a gente tivesse ativado ele, né, Márcio? Ele tinha feito essas coisas para nós. Mas o mundo ignorando ele, está ignorando ele, ele fala. Continuando, o Senhor fala, no entanto, eles não têm virado como tal, só reunirei as pessoas que clamam a mim. Se eles clamarem a mim, eu os ouvirei, e então terei misericórdia deles, eu irei curar as suas aflições, eu então seria o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Haveria então grande alegria em todas as terras, antes de eu levar, eu levar eles ao lugar que eu tenho preparado para eles. O Senhor preparou um lugar para todos vocês, amados. Todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, os novos, o Senhor tem um lugar para você no céu. Só tem que aceitar Ele, amar Ele, virar para Ele. O seu lugarzinho está lá te esperando, viu? Maravilha o Senhor, né? No entanto, há outro lugar, este é o meu remanescente especial, este é um remanescente de Jacó, este é um exército diferente de qualquer outro. Quer dizer, há esse povo aqui que o Senhor está prestes a levantar para parar esse plano maligno no mundo e salvar almas e levar você para a sua casa no céu, apresentando você o seu Deus que te criou. Há esse plano que ele chama de remanescente. Continuando, o Senhor fala, a Irene fala, quem são esses? ela é uma principal deles. O Senhor fala aqui, Irene, você está nesse número, 144 mil. Agora não se preocupe com os problemas que você vê nas notícias. Nada disso é bom. Em vez disso, fique animado, porque os tempos mencionados pelos profetas estão próximos, até mesmo às portas. Olha só, o Senhor continua. Agora se anime, pois em breve eu vou fortalecê-la, curá-la e pagar as suas dívidas para que você e a sua casa e aqueles que eu tenho chamado não estejam sujeitos ao mundo e livres de danos. Glória a Deus, né? Muito esperando por isso, né? A glória a Deus, Ele tem esse plano para nós. Alegre-se, Arim, pois eu estou com você, e aqui terminou o sonho. Um pouco longo, muito o que falar, mas 15 páginas. E é claro, isso aqui são para as pessoas que estão ouvindo e que querem ter essa intimidade com o Senhor. Não tem jeito de fazer mais rápido. Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Eu declaro o amor de nosso Deus e a paz dele sobre todos vocês, amados. Ele ama todos vocês, Ele quer cada um de vocês. Ele está guiando vocês, tomando conta de vocês, de todos nós, tá? Vamos fazer parte desse grupo de pessoas que ele fala que eu vou levar aqueles que me amam, tá? Isso é, amados. Quando ele fala assim, isso é você aceitando ele no seu coração, tá? É só isso que o seu Deus quer. É um estado do coração, amados. É um estado do coração. Isso não significa que você tem que estar amando ele por 2, 5, 10, 15 anos. Não é isso, amados. Hoje, agora mesmo você pode tomar a sua decisão e falar, meu Senhor, meu Deus, eu não te conheço. Os lugares que eu fui, eu não te conheci. Eu gostaria de te conhecer. Só isso você precisa, amados. E ele vai vir a você, ele vai fazer tudo com você e levar você para a sua casa que está no céu, preparada para você. Maravilha, glorioso é o nosso Deus. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Eu declaro o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus sobre todos vocês, a alegria dele, do trono dele desça para cada um de vocês, e proteja vocês e guie vocês. Em nome de Jesus eu declaro. Amém, amados. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, então. Tchau, tchau.